Fala galera da 7ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é a correção do exercitando, a atividade que foi proposta para vocês ontem. Eu sou o professor Nonias Carvalho, seu professor de História, e a gente está aqui justamente para corrigir a atividade que vocês fizeram ontem, a atividade do exercitando. Sétima etapa, mais uma vez, 3 questões para vocês. A gente vai ler as questões de forma pausada, de forma paulatina. Vou dar um tempinho para vocês refletirem. Quero ver a participação de vocês no chat, enviando as respostas que vocês consideram aquelas que mais se adequam ao enunciado. Lembrando que vocês têm a opção de enviar a resposta via chat. Não deixem de participar, não deixem que essa oportunidade de expor o seu conhecimento, de expor que vocês realmente estão compreendendo que o professor está repassando para vocês e colaborar com as nossas aulas. Primeira questão na tela para a gente. Questão 1 diz o seguinte: no Brasil há, atualmente, cerca de 181 línguas indígenas, distribuída em pouco mais de 40 famílias linguísticas. Essas línguas derivam de 2 principais troncos linguísticos. Prestem atenção na pergunta que explica que as línguas indígenas estão divididas em 2 principais troncos linguísticos, sendo eles 4 alternativas para a gente. A alternativa A seria os troncos Tupi ou Guarani, B, Macro-G e Tupi, a alternativa C, Macro-G e o Caribe, e a alternativa D, Caribe e o Tupi. Um tempinho para vocês lerem, enviarem no nosso chat a alternativa que vocês acham a alternativa correta. Estou aguardando vocês, estou aguardando ansiosamente a participação de vocês. Alegra muito o professor quando vocês interagem na aula. Tem alguma resposta? Pois bem, então vamos para o gabarito, vamos ver se vocês conseguiram acertar. Gabarito da primeira questão na tela. Gabarito da primeira questão, resposta correta é a alternativa de letra B. Para você que acertou, meus parabéns. O comentário diz o seguinte: os 2 principais troncos linguísticos indígenas no Brasil são o Tupi e o Macro-G. Os 2 principais troncos linguísticos, aqueles que conseguem se destacar entre os demais, são justamente esses 2 troncos, os mais falados, de onde derivam os principais dialetos falados pelos povos indígenas atualmente no Brasil. Ok, pessoal? Então vamos agora para a segunda questão na tela para a gente. Segunda questão fala o seguinte para a gente. Uma questão de vestibular, do vestibular da Mackenzie, que foi adaptada para vocês, para a gente compreender melhor. Tem um pequeno texto que eu vou ler com vocês, a gente vai ler junto esses textos, que diz o seguinte: enquanto os portugueses executavam a missa, e com muito prazer e devoção, a praia encheu os signativos. Eles sentavam-se lá, surpresos com a complexidade do ritual, e observavam de longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. Esse é um trecho extraído do Náufrago, Degredados e Traficantes, do historiador Eduardo Bueno. Em cima disso, vamos às alternativas e a questão em si, que fala o seguinte para a gente: este contato amistoso entre brancos e índios, indígenas, melhor dizendo, foi preservado, opção A, pela Igreja, que sempre respeitou a cultura indígena no decurso da catequese. Será que realmente respeitavam essa questão das tradições indígenas, da cultura indígena? Letra B, até o início da colonização, quando o índio, ou melhor, o indígena, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. A alternativa de letra C na tela para a gente: pelos colonos
que escravizavam somente os africanos na atividade produtiva de exportação, ou seria a alternativa de letra D, em todos os períodos da história colonial brasileira, passando a figurar a figura do índio para o imaginário social como o bom selvagem, forte colaborador da colonização. Lembrando que esse termo índio, a gente colocou aqui porque se trata de uma questão de um certame. Mas vamos riscar do mapa de vocês e vamos substituir pela palavra indígena. Ok, galera? A gente está corrigindo isso para vocês não cometerem esse erro, visto que está na questão porque foi extraída de um certame. Mas vamos tirar o termo índio e substituir por indígena. Estou aguardando a resposta de vocês via chat. Gostaria muito de ler a resposta de vocês aqui ao vivo, ler o nome de vocês ao vivo. Uma honra para que vocês tenham o nome citado na aula de hoje. Vamos lá, galera, ninguém respondendo. Então vamos para o gabarito, vamos ver se vocês acertaram. Gabarito na tela da segunda questão, que diz o seguinte para a gente, o gabarito da segunda questão. Questão 2, resposta, letra B. Comentaram, os portugueses inicialmente nutriam uma imagem idílica, isto é, paradisíaca e ingênua, dos indígenas brasileiros. À medida que a colonização foi se afirmando e o contato com as tribos nos rincões mais afastados do interior do Brasil foi se tornando mais acirrada, a visão alterou-se, tornando-se em grande parte negativa. Então, muitas vezes o indígena era visto de forma negativa e pejorativa pelo colonizador, que o via como um empecilho para a sua colonização. Ok, meu povo? Questão de número 3, na tela para a gente, ler e refletir em cima dela. Lembrando mais uma vez que vocês podem participar da aula de hoje, mandando a sua resposta via chat. Isso alegraria muito o professor. Questão de número 3, na tela para a gente. Questão 3, uma questão do Semean, diz o seguinte para a gente, sobre a influência cultural dos povos bantus no Brasil, assinale a alternativa incorreta, lembrando que desta vez a gente está pedindo a alternativa incorreta. O que é isso, professor? Aquela que não condiz com a realidade. A gente estudou e debateu muito nas aulas sobre o povo banto. Qual seria a influência do povo banto na cultura brasileira? Alternativas para a gente na tela. A palavra como moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, fubá, farofa estão presentes no português falado no Brasil e são de origem banto. Será que essa opção está correta ou está incorreta? Daqui a pouco a gente vai refletir, ver se vocês acertaram. Questão de letra B. Na tela para a gente. O gosto dos bantus pela dança e pelos instrumentos de percussão teve influência decisiva em ritmos brasileiros como samba, bossa nova, congada, maracatu e o pagode. Questão de letra C. Também são de origem banta instrumentos musicais como o berimbau, a flauta, o violão e a cuíca. Letra D. Na culinária dos povos bantus, na culinária, os povos bantus inseriam o quiabo, o angu, o maxixe, o jiló, a muqueca de peixe e a feijoada. Ok, gente? Conseguiram compreender? Mais uma vez vou pedir, aqui o Abraão mandou finalmente a terceira questão, segundo Abraão, a alternativa correta é a letra B. Mais alguém, gente, enviando a questão correta? O Jonathan enviou também que a terceira questão é a questão de letra D, a incorreta. Lembrando que a gente está pedindo a incorreta. Mais alguém participando da aula de hoje? A Yasmin, da Escola Municipal Professor Paulo Graça. Resposta correta, questão 3, letra B. Mais alguém para participar da aula de hoje, interagindo com a gente? Mais uma vez aí o Abraão Ribeiro, mandando a resposta, questão de letra de número 3, resposta correta, segundo Abraão, é a letra
B. Vamos ao gabarito, gente. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Gabarito na tela. Terceira questão. Resposta correta é a letra C. Se você acertou, parabéns. Letra C. A questão nos pede a alternativa incorreta, como eu falei para vocês. Ou seja, aquela que é errada, que não condiz com o que a gente estudou nas aulas. O berimbau e a cuíca são de origem banta, porém o violão é um instrumento derivado do alaúde árabe, levado pelos muçulmanos para a Península Ibérica. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de vocês. Alegrou muito o professor ver que vocês interagiram na aula de hoje. Espero que vocês continuem interagindo, dessa vez com a aula de ciências. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Fiquem na paz e até a próxima. Olá, alunos, tudo bem? Boa noite. Eu sou a professora Manuela e agora eu vou dar continuidade à correção do nosso Exercitando com a disciplina de Ciências. Espero que vocês participem. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat, vamos conversar e aí a gente vai corrigindo as questões com vocês, tá bom? Vamos então para a nossa primeira questão. Questão número 4 de Ciências diz o seguinte: as células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontradas apenas nos vírus, né? Lembra que o vírus não é considerado ser vivo porque não tem célula. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, recebendo o nome de... Aí nós temos 4 alternativas para vocês marcarem a resposta correta. Na letra A, células eucarióticas. Na letra B, células vegetais. Na letra C, células procarióticas. Ou letra D, células autotróficas. E aí, gente, qual será que é a resposta dessa nossa questão? Lembrando que vocês têm que se atentar para o fato do núcleo delimitado, né, da carioteca. Então, a gente tem aquela diferença das células evoluídas, que possuem esse núcleo bem formadinho, com material genético guardado dentro dele, e daquelas células que não são tão evoluídas assim. Então, já é a dica aí da resposta. Vamos então ver qual é a nossa resposta. Nós temos algum aluno participando? Temos sim, na Escola Municipal Professor Paulo Graça, nossa aluna Yasmin, ela marcou a letra C, né? E aí, mais alguém acha que é a letra C também junto com a Yasmin? Gilmar também marcou a letra C. Bom, aí nós temos já duas respostas, né, com a letra C. Então, vamos lá analisar a nossa letra C. Realmente, essa questão, a resposta é a letra C. A letra C que está escrito o quê, gente? Células procarióticas, né? Então, as células que não apresentam núcleo organizado, delimitado pela carioteca, são chamadas de procarióticas. As que apresentam a carioteca são chamadas de eucarióticas, né? Como vocês podem observar aqui no nosso croma, né? Aqui, ó, vocês podem observar os 2 tipos de células que existem. Então, nós temos aqui essa célula que é a eucariótica. Vocês podem perceber que ela tem a membrana, tem o citoplasma, onde a gente encontra as organelas. Olha aqui a mitocôndria, né? O retículo endoplasmático. E nós temos aqui, ó, um núcleo com material genético dentro. Lembrando que o que delimita o núcleo, nós chamamos de carioteca. Então, quem tem carioteca são as células eucarióticas. Então, uma dica da professora, eucarióticas começa com a letra E, então são as evoluídas. Esse exemplo de célula são as nossas células, né, dos animais, dos vegetais, é esse tipo de célula onde eu tenho membrana, citoplasma e núcleo. Já a célula procariótica, que é a verdinha ali, ó, gente,
Nessa célula procariótica, vocês percebem que o material genético, ó, esse representado aqui em amarelo, ele está disperso no citoplasma. E ele está disperso no citoplasma por quê? Porque não tem a carioteca que vai delimitar o núcleo. Então, por não ter a carioteca, elas são menos evoluídas, né? E são chamadas de células procarióticas. E esse exemplo aí, dessa célula verdinha, é a célula das bactérias, certo? Entenderam direitinho? Então, vamos agora para a nossa segunda questão. Segunda questão de ciências, né, gente? Que a questão do nosso exercitando é a número 5. Então, vamos lá. Tecido conjuntivo que forma o esqueleto de alguns animais vertebrados, como o tubarão e a arraia. Professora, pode ser arraia? Pode. Tanto um quanto o outro. Os dois estão certos, tá? Que se caracteriza por apresentar resistência e flexibilidade, além de ser o único tecido conjuntivo avascular. Lembra o que é avascular? Aí na questão nós temos várias dicas, né? Várias dicas que vocês têm que prestar bem atenção, porque aí vocês conseguem alcançar a resposta. Estamos falando do tecido conjuntivo. E aí, qual será? Nós temos aí as 4 alternativas. Epitelial, letra A, ósseo, letra B, cartilaginoso, letra C e propriamente dito na letra D. E aí, gente, qual será a nossa resposta? Temos algum aluno querendo participar da nossa correção? Alguém querendo participar da nossa aula de ciências? Nada? Essa questão foi um pouquinho mais difícil, né? Mas o que a gente tem que lembrar daí do nosso assunto? Acho que apareceu algum participante. Vamos ver? O Abraão disse que é a letra A, né? Então, Abraão, o que a gente precisa lembrar, né? Quais foram as dicas que foram dadas nessa questão? Primeiro que ele disse que se trata de um tecido que tem resistência e flexibilidade, né? Como vocês podem observar aí no enunciado. E a outra dica muito importante é que ele falou que é avascular. Lembra de português? Quando vem esse A na frente, né, esse prefixo é um prefixo de negação. Então, avascular quer dizer que não vascular, ou seja, não é vascularizado, não tem sangue. Né? Então, essas são as dicas principais para a gente responder a nossa questão, que a resposta dessa questão é a letra C. Né? Cartilaginoso. É o tecido cartilaginoso que forma o esqueleto dos tubarões e raias. A cartilagem, ou tecido cartilaginoso, é um tipo de tecido conjuntivo de consistência rígida, mas flexível e elástico. Esse tipo de tecido não possui vasos sanguíneos, vasos linfáticos ou nervos. Por isso, ele é considerado um tecido avascular. Né? Então, agora aguardem aí com vocês, o tecido presente nos tubarões e nas arraias é o tecido cartilaginoso, certo? Vamos então agora para a nossa sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: o tecido nervoso é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Sem ele, não seríamos capazes de responder aos estímulos do meio, raciocinar e nem mesmo nos locomover. A respeito desse tecido, marque a alternativa incorreta. Né? Vocês precisam marcar a alternativa que vocês consideram errada. Na letra A diz o seguinte: o tecido nervoso é formado exclusivamente por neurônios, células responsáveis por transmitir os impulsos nervosos. Na letra B, dendrito é uma das partes do neurônio. Na letra C, o tecido nervoso recebe informações do meio e também as processa e gera respostas. E na letra D, os neurônios são células grandes que podem atingir diâmetros de até 50 micrômetros, que é o que significa essa unidade de medida aí que aparece na questão. E aí, gente, qual será a resposta incorreta dessa nossa última questão de ciências? Temos participação de alunos, Abraão, mais uma vez, né, da escola Hilda Tribuzzi. Ele marcou a questão
letra A, né? Ele marcou a letra A. Vamos aí, Abraão, vamos ver se é essa mesmo. Será se mais alguém participa? Gilmar, Escola Cacilda Brauli, também marcou a letra A. Esses alunos estão muito espertos, né? E olha que o tecido nervoso, o sistema nervoso, ele é um dos assuntos mais complicadinhos, né? Que requer uma atenção especial. Então, vamos aí para a resposta da nossa questão número 6. A resposta da nossa questão é a letra A. Nossos alunos que participaram com a alternativa correta. O tecido nervoso é formado por uma variedade de células, não só neurônios. O erro está aí, que ele fala que é exclusivamente neurônio, mas não é exclusivamente neurônio, né? Nós temos uma variedade de células que, além dos neurônios, temos também as células da glia ou neuróglia, como elas também são chamadas. E aqui a gente pode observar, ó, o neurônio. Eu trouxe aqui para que vocês visualizassem essa célula que é tão importante porque é responsável pelos nossos impulsos nervosos. Então aqui é o neurônio, ele pode ser sim muito grande, aquela alternativa estava correta. Ele é formado basicamente, ó, pelos dendritos, né, que são essas partes aqui, o corpo celular, essa parte central, e aqui, ó, o axônio, né? São as partes principais que formam essa célula do sistema nervoso, que é tão importante por transmitir os nossos impulsos nervosos, certo? Agora, gente, nós vamos ficar com geografia. Espero que vocês tenham gostado, tenham participado. Continue aí com a gente prestando atenção, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Estamos retornando agora, gente, para as nossas atividades aí de geografia. Vamos lá com todos os alunos da 7ª etapa, tá, gente? Eu sou a professora Ludmila e estarei com vocês verificando essas atividades do Exercitando, né? Lembrando aí o que vocês estudaram na aula de ontem, tá certo? Então, nossa aula 36, correção aí do Exercitando, parte 1. Lembrando que no decorrer aí da semana, vocês irão ter correções das outras disciplinas também, tá? Hoje estamos tendo aí de História, Ciências e Geografia. Então, vamos lá verificar qual foi a questão de Geografia, a questão de número 7 para a 7ª etapa. Olha só, vamos verificar que para regionalizar as áreas, né, similares quanto ao recebimento de luz solar, o globo terrestre foi classificado por zonas térmicas, tá? Que são zona tropical ou intertropical, zona temperada, né? Temos a temperada norte e a temperada sul, e também temos as zonas polares, polar norte e polar sul. Então, quero saber de vocês, né? Marquem a alternativa que indica, tá? A zona climática que está caracterizada aí por altas temperaturas e grande concentração de umidade, que ocorrem em áreas próximas à linha do Equador, tá? Eu vou deixar aí alguns minutinhos para vocês, verificando qual a resposta de vocês. Quero ver vocês participando no nosso chat, olha só. Então, gente, verificando, né, a parte da zona climática caracterizada por altas temperaturas, tá? A gente vai verificar aí que se tem altas temperaturas, tá? A gente também vai verificar com grande concentração de umidade, tá? E ocorre em áreas próximas à linha do Equador, nós vamos ter aí um tipo de clima, né? Então, a gente vai verificar que a resposta correta vai ser a letra A, tá certo, gente? Letra A, equatorial. Tá? Então, aí nós temos a resposta dessa questão de número 7 de geografia, tá? Então, a letra correta vai ser a letra A, equatorial, tá certo? Já para a nossa próxima questão, questão de número 8, vamos verificar este mapa, né? Tá, gente? Neste mapa vocês podem observar aí, né? Diferentes cores, tá? Que estão caracterizando aí os diferentes continentes que nós teremos aí no nosso planeta. Então, analisando este mapa, vamos verificar o restante do nosso quesito 8. Olha só. Quero saber de vocês,
qual é o continente representado pelas cores verdes? Aí que a gente pode observar. Temos aí, né, uma área que está toda em verde. Que continente é esse? Vou dar um tempinho para vocês responderem no chat para mim também, que eu quero a participação de vocês. Então, gente, vamos verificar aí a questão de número 8, mas desde já quero agradecer a participação aí do aluno Abraão, que respondeu a letra A na nossa questão de número 7, tá? Então, vamos verificar agora, né, essa questão de número 8. Este mapa que é dado aqui a vocês, a gente vai verificar, né, a participação aí do aluno Cleiton, né? O Cleiton respondeu a letra D, vai ser o continente americano, a América, né? Também vamos ter a participação do Abraão novamente, respondendo a questão de número 8, né? Verde, América, tá? Amarelo aí, o europeu. Será que vai ser o europeu, o amarelo? Daqui a pouquinho nós iremos verificar, tá certo? Quero agradecer também a aluna Maria Lilian, né? Respondendo a questão de número 8, letra D, América. A Rocicleia também respondendo pra gente, respondeu a letra A, Europa, né? Que está aí na cor verde. Tá? Vamos já verificar a resposta correta, ok? Então, olha só, gente, vamos observar este mapa, tá? Que vai nos dar aí essas diferentes cores, que são os diferentes continentes. Olha só, vamos identificar cada continente, tá? Nós vamos ter a parte, tá? Da Antártida. Antártida ou Antártica está correto, tá certo, gente? Vamos ter a Oceania. Aqui nesse vermelho, faltou uma divisão melhor aqui nessa parte, tá? Dos continentes. Mas aqui nós vamos ter a Ásia, a Europa e vamos ter a África. Então, no verde vai sobrar o quê? O continente americano. A América, que vai estar dividida, né, de acordo com seus aspectos físicos, América do Norte, Central e do Sul, também de acordo com as características sociais e populacionais e também econômicas, América Anglo-Saxônica e América Latina, tá certo? Então, a letra correta da questão de número 8 vai ser aí a letra D de dado, América, tá? Este verde aqui, ok? E vamos também verificar a nossa última questão, questão de número 9. Olha só, há aproximadamente 200 milhões de anos, os continentes não tinham a configuração atual, tá? Pois existia somente uma massa continental, ou seja, não estavam separadas as Américas da África e da Oceania. Lembrando, gente, que o nosso planeta, ele não para de se mexer, né, principalmente por causa do movimento de rotação, de translação, mas também, né, os continentes, os mares, eles estão em cima de placas tectônicas, né, por isso que ocorre aí terremoto, maremoto, tá, os vulcões que entram em erupção. Então, os países, né, que acabam formando os continentes, né, os oceanos que nós temos, tá? Tudo vai estar em cima de placas tectônicas. E essas placas, elas também se movem constantemente, tá? E isso é medido através de sismógrafo. Porém, tá, muitas das vezes a gente observa que quando ocorre um impacto maior que a gente sente aqui no na crosta terrestre, é porque o impacto de uma placa tectônica com a outra foi bem maior do que a gente costuma aí viver, tá? Porque essas placas, elas também não param de se movimentar, estão em constante movimento. Então, isso fez com que esses continentes, eles começassem a se separar, tá? Então, olha só, há aproximadamente 200 milhões de anos, os continentes não tinham a configuração atual, pois existia somente uma massa continental, ou seja, não estavam separadas as Américas da África e da Oceania. Essa massa continental contínua, naquela época, ela foi denominada como? Tá? Quero aí saber de vocês, quero a resposta de vocês. Seria a letra A, Pangeia? Letra B, Eurásia? Letra C, Laurásia? Ou letra D, Gondwana? Qual é o nome dessa massa continental quando, né, esses continentes eram todos juntos uns aos outros? Vamos verificar aí a letra correta dessa questão de número 9 da nossa geografia, vai ser a letra A, tá certo, gente?
Então, a letra A da questão de número 9 vai ser a correta no início do século XX, tá? O meteorologista alemão Alfred Wegener levantou uma hipótese que acabou criando aí essa polêmica, tá? Entre a classe científica da época. Por quê? Ele verificou aí que existiam animais que foram encontrados aí fósseis na América e na África, mas como que esse animal ele iria sobreviver atravessando o oceano? Então, aí é uma dessas hipóteses que Alfred Wegener acabou colocando aí pelo surgimento da Pangeia, tá certo, gente? Então, a letra correta vai ser a letra A. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Vamos continuando as nossas aulas, nossas atividades com Exercitando e agora vamos para a 8ª etapa, junto com História com o professor Ananias. A sua aula continua no próximo vídeo.